Ok, galera, tudo bem? Hoje nós vamos falar especificamente de um modelo muito versátil, um modelo que pode ser utilizado em índice futuro, em dólar, em ações, em todos os períodos operacionais, pode ser utilizado muito bem em criptomoedas e mercado americano, ações e índices futuros americanos. Ele é um modelo bastante versátil, muito interessante e eu estou bastante ansioso para mostrar para vocês. Vamos lá? Meu nome é Alexandre Volvax, também conhecido como Stormer no mercado. Nós vamos conversar hoje sobre o famoso Price Action e como é que isso pode ser utilizado em criptomoedas, como é que isso pode ser utilizado em índice futuro e como é que isso pode ser utilizado em ações Estados Unidos e Brasil. Primeiro, eu vou tentar pontuar muito bem o que é Price Action, tá? Eu vou tentar falar um pouquinho sobre isso. Bom, Price Action, basicamente, meus amigos, é uma forma de ler o gráfico. Assim como existe no nosso dia a dia a linguagem verbal e a linguagem não verbal, tá? E a linguagem não verbal representa basicamente 80% da maneira como a gente se comunica com as outras pessoas, e a linguagem verbal é os outros 20%, tá? O mercado também tem esses dois tipos de linguagem, a linguagem verbal e a linguagem não verbal. Entender o price action é basicamente entender a linguagem não verbal que o mercado está nos apresentando. Eu vou tentar resumir um pouquinho o que é uma linguagem não verbal. Digamos que você esteja conversando com o seu amor e ela olha para você e fala o seguinte: nessa posição, ela cruza os braços, vira de lado, olha para ti e fala: eu não tô braba contigo. Eu não estou braba contigo. Eu não estou incomodada contigo. Eu estou muito feliz contigo. Eu te amo muito e eu quero muito você. Eu quero muito você, sabe? Muito, 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 muito. Vejam que ela falou uma coisa, mas o corpo dela fazia outra coisa. O corpo dela estava de braços fechados, não aceitando nenhuma explicação sua. Ela estava de lado para você, mostrando que ela não estava focada em você. Ela estava fazendo não com a cabeça durante todo o momento. É muito diferente da pessoa te dizer as mesmas palavras da seguinte maneira: olha só, eu não estou braba contigo. Eu não estou furiosa contigo. Eu te amo muito, eu gosto muito de você. Percebe? Te olhando aberta, isso é uma linguagem não verbal que é congruente com a linguagem verbal. Ou seja, ela está dizendo a mesma coisa não verbalmente do que ela está dizendo verbalmente. O mercado faz exatamente o mesmo modelo. Às vezes ele finge que quer ir para um lado, mas na verdade ele está querendo ir para outro lado. E no momento que a gente entende o price action, que é nada mais, nada menos do que o movimento que o preço faz e a forma como ele está fazendo o movimento, a gente passa a entender para que lado ele quer ir. Eu vou exemplificar isso e vai ficar muito claro para vocês. Aqui nós temos Ethereum contra dólar Tether, gráfico de 240 minutos. Eu vou colocar inicialmente num gráfico diário, somente para que vocês entendam bem o primeiro conceito de price action que eu quero passar para vocês. Bom, um dos primeiros conceitos importantes que eu preciso apresentar em termos de price action, na verdade existem vários conceitos, tá, pessoal? Esse aqui é apenas o primeiro vídeo sobre price action em criptomoedas, mas eu terei sem dúvida alguma que falar sobre outros conceitos de price action em outros vídeos. Mas o primeiro conceito que eu quero passar, ele se chama de o conceito da alternância. Então, conceito de price action. Conceito número 1, alternância. Este conceito da alternância, ele preconiza o seguinte: tá? O mercado vai constantemente oscilar entre dois tipos de candles, entre dois tipos de barras ou entre dois tipos de velas, se vocês preferirem. Uma barra assim ou uma barra assim.
qual que é a diferença que existe entre estas duas barras? Bom, a diferença que existe entre essas duas barras, mesmo que elas tenham andado exatamente a mesma dimensão, e aqui eu vou colocar elas tendo exatamente a mesma oscilação de preço, é que esta aqui é uma barra de decisão. O que você quer dizer com uma barra de decisão, Storm? O que eu quero dizer é que nesta barra aqui, da forma como esta barra está se desenhando, ela sabe exatamente para que lado ela quer ir, ela sabe exatamente qual é a direção que ela foi o dia inteiro e ela tem uma pressão dominante. Enquanto que esta outra barra aqui é uma barra de indecisão. Indecisão. Tá, até aqui nada de muito diferente do que as pessoas normalmente conhecem. Essa é uma barra de decisão e essa é uma barra de indecisão. Bom, o conceito de alternância do price action é que o mercado usualmente vai produzir alternância entre as barras. Primeiro ele faz uma barra decidida e depois ele faz uma barra indecisa. Depois ele faz uma barra indecisa e depois ele faz uma barra decisa. Ou seja, nós não devemos, de maneira alguma, trabalhar após barras muito amplas. Porque após barras muito amplas, nós iremos chegar a barras não amplas, barras indecisas, barras com dúvidas. Por exemplo, aqui a gente tem uma bela barra de indecisão seguida de uma barra de decisão logo após. Aqui nós temos uma barra de indecisão seguida de uma barra de decisão. E aqui nós temos uma barra de indecisão seguida de uma barra de decisão. E aqui nós temos uma barra de decisão seguida por uma barra de indecisão. E aqui neste ponto a gente consegue perceber nitidamente por que muitas pessoas perdem dinheiro. Elas perdem dinheiro no mercado porque elas esperam uma barra como esta aqui. E daí quando elas veem essa barra, eles pensam, agora que eu vou vender. E daí eles vendem a abertura do dia seguinte, e que é um dia completamente indeciso. E daí acontece esse desastre que vocês estão vendo aqui e o cara toma um loss. Ou, por exemplo, o cara decide comprar depois desta barra aqui. Olhando essa barra, ele pensa, nossa, está rompendo um pivô de alta, está rompendo o topo anterior, eu vou comprar amanhã na abertura. E daí o cara compra amanhã e se esquece do princípio de alternância, que é o mais provável é que amanhã seja um dia de indecisão, um dia não decidido e possivelmente até mesmo um movimento que recue até a abertura desta barra aqui, que é o que aconteceu exatamente alguns dias depois. O mesmo aconteceu nesse ponto aqui, ó. O cara que decidiu comprar após essa enorme barra não entendeu o conceito da alternância. Após uma barra muito ampla, o movimento a seguir mais provável imediatamente no ano seguinte é uma indecisão e possivelmente até mesmo uma correção até a abertura desta barra, que é o que acontece exatamente no dia seguinte. Então, talvez esse seja um dos pontos mais importantes que eu esteja comentando com vocês. E se vocês tirarem este único aprendizado, não comprem depois de uma barra como esta. Esperem a barra seguinte se formar. Provavelmente será uma barrinha estreita. E daí quando romper essa barra estreita, você vai poder tomar boas posições. Enfim, vocês devem tentar pensar em comprar depois que o mercado fizer uma barra assim. Então, quando o mercado fizer uma barra assim, tu te prepara para amanhã. Quando o mercado fizer uma barra assim, tu te prepara para amanhã.
Por quê? Porque depois de barras como esta, que são barras que eu chamo de candles pavio. Por que candles pavio? O que tem no final de um pavio, senão uma explosão? Sabe aqueles pavios que antigamente eles acionavam e o foguinho chegava no barril de pólvora. BUM! Isso é um candle pavio? Então, quando eu vejo este tipo de candle no gráfico diário, ou este tipo de candle no gráfico diário, ou este tipo de candle no gráfico diário, aí sim que eu vou ficar salivando para o dia seguinte. Aí sim que eu vou ficar salivando para o dia seguinte. E aí alguém pode me dizer, mas Stormer, o candle 119 já foi o candle pavio. Sim, foi. Ele não foi explodido no candle imediatamente seguinte. O candle imediatamente seguinte foi outro candle pavio. Tudo bem. Eu talvez tenha comprado aqui, fechado no final desse dia, mas depois eu retomo a posição na abertura do candle seguinte. E a mesma coisa aqui. E a mesma coisa aqui. Então, o candle pavio é que é o sinal mais importante para um trader começar a prestar atenção ativamente no ativo que ele está trabalhando para o dia seguinte. Então, quando o dia termina assim, cara, às 9 da noite, porque aqui é uma ETF, aqui é uma cripto, você vai olhar a abertura do dia seguinte para ver se não vai dar uma ótima oportunidade ou de venda ou de compra. Então, aqui, ó, pensar em comprar talvez no dia seguinte, já que o mercado vem sendo comprador nesse movimento. Mesma coisa para cá, que é no pavio. Então, mesma coisa aqui. Veja como os candles pavios, eles denunciam exatamente o dia seguinte como sendo um dia com forte movimento. Não é exatamente o que a gente quer. A gente não quer exatamente estar dentro do mercado quando o mercado vai iniciar uma barra dessas. E a gente não quer estar no mercado numa barra dessas. Ou mesmo numa barra dessas, porque é um horror esse tipo de dia. Bom, se a gente entender que esta barra aqui e mesmo esta barra aqui, ela tem um aviso de quando ela irá acontecer, e esse aviso é justamente este candle pavio aqui, nós vamos esperar que apareça esse tipo de candle aqui, para que a gente comece a ponderar a possibilidade de uma operação para o dia seguinte. E depois de um dia como este aqui, cara, eu sei que amanhã vai ser chato pra caramba o mercado. Eu não vou entrar comprando o mercado amanhã, porque amanhã provavelmente vai ser um dia travado como isso, ou como isso, ou como isso, que eu não quero daí. Veja o dia seguinte, o cara passou o dia inteiro mastigando. Vamos botar isso no 240 minutos? 240 minutos é o mesmo conceito, é o conceito da alternância. Então a gente tem um candle grande seguido de um candle pequenininho. A gente tem um candle pequenininho seguido de um candle grande. A gente tem um candle grande seguido de um candle pequenininho. A gente tem um candle pequenininho seguido de um candle grande seguido de um candle pequenininho. É por isso que muitas pessoas perdem dinheiro no day trade. Por quê? Porque aqui, ó, nesse dia, ou mesmo nessa barra, eles fazem muito dinheiro, mas operaram com um capital menor, porque estavam respeitando o controle de risco. E daí o cara pensa, bah, beleza, eu fiz um bom dinheiro, mas amanhã eu vou fazer mais ainda. Porque, cara, como eu fiz muito dinheiro, amanhã eu vou fazer com o dobro, o triplo do capital. E daí ele entra operando o candle seguinte, com 3 vezes o capital que ele operou no dia anterior, e ele toma ali um turvo violento, porque o mercado está fazendo um tipo de candle como este, um candle estreito, ou um candle como esse, um candle estreito, e daí ele toma na cabeça violentamente. Então, o princípio da alternância, ele é importantíssimo de vocês entenderem. Fiquem muito atentos ao mercado quando o mercado fizer um candle assim. O próximo candle pode ser uma pancada. Fiquem muito atentos ao mercado quando ele fizer um candle assim. O próximo candle pode ser uma pancada. Ou assim. Ou assim. Ou assim. E aí, uma pessoa um pouquinho mais esperta, o que ela pode fazer? Um pouquinho mais ligada no mercado. Quando ela vê um candle como este, tipo esse aqui, estreito, e isso antevendo uma movimentação mais ampla para os próximos candles,
ela pode colocar um time frame menor aqui, um time frame de 60 minutos. E aí dentro do time frame de 60 minutos, ela pode procurar por ponto de entrada num time frame mais curto, seja na compra ou na venda, dependendo do que aparecer para ela naquele cenário. Ok? Entenderam? Conseguiram capturar essa ideia? Bom, vou mostrar alguns outros exemplos para vocês, tá? Exemplos que podem ser feitos em outros ativos que não apenas criptomoedas. Vamos colocar aqui nessa situação. Apple. Gráfico da Apple. 5 minutos. Gráfico de 5 minutos da Apple. Observem que a gente tem um topo anterior rompido aqui. Observem que a gente faz o recuo. Observem um candle amplo. Observem um candle estreito, avisando a possibilidade de um movimento amplo seguir e um movimento acontecendo. Notem que a gente vai perceber isso nos mais diversos períodos operacionais. Ó. Candles estreitos levando a movimentos amplos levando a candles estreitos. Princípio da alternância. Candles estreitos levando a movimentos amplos. Como é que eu posso utilizar isso na prática, Stormer? Na chincha, como se diz. Então vamos colocar aqui um gráfico de 15 minutos dentro da própria Apple. Gráfico de 15 minutos de Apple. A gente tem o gráfico aqui trabalhando. Vejam que no final deste dia, podemos colocar até mesmo aqui, ó, nesse ponto. Observem este candle aparecendo aqui. E agora vou dar um zoom nesse candle, num gráfico de 2 minutos. A gente consegue fazer isso dentro do gráfico da Apple? Sim, porque ela tem liquidez para isso. Apple tem liquidez farta para isso. Então a gente tem um gráfico de 15 minutos de Apple trabalhando aqui, formando basicamente essa situação. E logo depois o que a gente vê? A gente vê que o mercado faz um movimento bem amplo para baixo, que é todo esse movimento que está sendo observado aqui. Ó. Logo na abertura desse candle. A abertura desse candle acontece a que horas? 15h45. 15h45 exatamente aqui. Ó. Então, estes candles que estão aqui, eles construíram basicamente este candle que está aqui. Essa coleção de candlezinhos aqui, esses 8 candlezinhos aqui, formaram esse candle. Vejam que a gente tem imediatamente a perda da mínima desse fundo aqui acontecendo na abertura do candle seguinte e a disparada enlouquecida que o mercado deu, dando uma pancada para baixo rapidamente. Então, um trader mais agressivo aqui já imediatamente aproveitaria o stop de todas as pessoas que compraram nesses 3 candles aqui sendo acionados na perda dessa mínima, bateria na venda, colocaria o stop acima dessa máxima e puxaria um alvo para baixo num time frame menor, indicando a probabilidade de um candle bem amplo no candle de 15. Ele pode fazer o contrário, ele pode pegar, por exemplo, um 120 minutos. E se ele pega, por exemplo, um 120 minutos de Apple, aqui, nessa situação, veja que ele tem um candle extremamente estreito formado aqui. Esse candle formado aqui, vamos botar agora no 12 minutos, tá? Ele forma exatamente o que? Este candle estreito. Ele forma esse ponto que vocês estão vendo aqui no 12 minutos. Ó. Esse candle aqui. Esse duplo fundo que está sendo formado aqui, ele acontece exatamente aqui. Então, se você está olhando isso e está vendo, cara, eu fiz um movimento muito forte de recuo dentro da Apple. Esse movimento forte, ele faz um candle bem estreito de possível reversão. Eu estou vendo um possível duplo fundo aqui. Talvez valha a pena tomar uma posição curta aqui, com stop bem curtinho para buscar esse alvo aqui. Olha a relação risco-benefício que ele tem.
que o mercado faz? Pancada e vai para o alvo. Então o cara pode utilizar uns 120 minutos para procurar esse sinal aqui. Ó. E quando aparecer um candle straight no 120, tomar posições no time frame menor. Ou, aqui tem um outro sinal bem claro aqui. Ó. Olha que lindo esse sinal. Que aconteceu quando? Aconteceu aqui. Ó. Vou mostrar. Olha que lindo esse sinal. Um candle bem estreito nessas 2 horas que estão aqui. Depois de um candle amplo. Esse candle está tocando uma zona de resistência que é essa área de topo anterior. Aí quando tu aproxima aqui no 12 minutos, o que tu visualiza? Ó, o mercado tinha o topo do dia batendo aqui. O mercado vem subindo, rompe o topo do dia. Não consegue acelerar, perde a mínima do candle que fez isso. E quando perder essa mínima aqui, ó, isso aqui é o famoso trap. Pá! Trap de venda. E o cara bate na venda. E esperam que as próximas 4 a 6 horas seja um forte movimento de venda com stop acima dessa máxima. Isso sem nenhum indicador, não precisa de nenhuma média, não precisa de absolutamente nada. Nós estamos usando exclusivamente aqui o Price Action. A única coisa sendo utilizada aqui é o movimento dos preços. O preço rejeitando um rompimento após um candle estreito. E nós vamos falar sobre rejeição de movimento no nosso próximo vídeo. Se você curtiu tanto isso para criptomoedas, quanto para ações americanas, quanto para futuros e até mesmo índice futuro, espero vocês no próximo vídeo. Não se esqueça de deixar um like e nos vemos em breve. Tudo de bom.